Desde a remota antiguidade, o homem procura diversas maneiras de tornar mais fácil e mais rápido o trabalho que tem a realizar. Isso porque a sua capacidade de realizar trabalho é limitada e geralmente a tarefa que precisa ser feita é muito grande. Por exemplo, a força necessária para levantar e transportar uma caixa de laranja é relativamente grande em comparação ao peso de uma pessoa e exige muito esforço físico. Uma solução prática para este trabalho é a empilhadeira elétrica, que realiza com eficiência o serviço de várias pessoas. A sociedade em que vivemos exige que o trabalho de cada indivíduo seja o mais proveitoso possível, e assim, a utilização de várias formas de energia que não a física facilita o trabalho a ser realizado, beneficiando toda a coletividade. Os investimentos que uma sociedade faz para a obtenção de fontes de energia indica também o seu grau de desenvolvimento. A história do homem está intimamente ligada às suas lutas nas conquistas de novas fontes de energia. Há uns 500 mil anos, o homem aprendeu a controlar o fogo, dominando-o para proteger de animais selvagens e do frio. Lentamente, outros progressos foram sendo observados. Por exemplo, a descoberta da força dos ventos, os barcos que eram impulsionados por remos deram origem aos barcos a velas, com maior vantagem de velocidade e mão de obra. Com o advento da Revolução Industrial, no século XIX, os recursos extraídos da natureza começaram a ser utilizados. Os antigos moinhos de ventos, empregados na transformação da energia dos ventos, força dos ventos, em energia mecânica, foram as primeiras fontes de energia natural descobertas pelo homem, que as utilizavam principalmente para a transformação de alimentos. Em alguns países da Europa, como a Holanda, ainda se encontram alguns desses moinhos. Também ficou evidente que o calor era uma outra forma de energia, que poderia ser transformada, por exemplo, em energia mecânica. Foi através dessa descoberta que se firmou a lei da conservação da energia, baseada na lei de Lavoisier, que diz: no universo nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Fontes de energia. Sempre que falamos em energia, devemos interpretá-la como sendo o produto de uma força executada. Por isso, energia mecânica, por exemplo, significa a força que determinado mecanismo pode produzir. A energia hidráulica significa a força que a água pode produzir. Assim como sempre utilizamos uma força para produzir trabalho, podemos dizer que ela é um produto da energia. Atualmente, as formas de energia mais empregadas, isoladamente ou em conjunto, são mecânica, a elétrica, a térmica, a hidráulica, a atômica, a química, a solar, etc. Entre essas, a energia elétrica é considerada a mola mestra do mundo atual. Aparelhos eletrodomésticos, eletrônicos, maquinários industriais, meios de transporte, iluminação pública são apenas alguns exemplos que representam o quanto a eletricidade é fundamental na vida do homem moderno. As indústrias são as que mais se beneficiam da energia elétrica para o seu desenvolvimento. Imagine o que aconteceria numa grande metrópole como São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Lisboa, se o fornecimento de energia elétrica fosse interrompido. É de se prever que haveria um transtorno sem tamanho, pois quase todo o trabalho e meio de transportes de massa dependem da eletricidade. Notem também que essa dependência torna-se maior a cada dia. Diariamente, novas indústrias com enorme capacidade de consumo de energia são instaladas para a produção de motores, equipamentos, bens de consumo em geral, como, por exemplo, os aparelhos eletrodomésticos, que, por sua vez, aumentam mais o consumo de energia elétrica. Portanto, não é à toa que a tecnologia lança mão de todos os recursos para conseguir eletricidade, desde uma simples roda d'água que movimenta um gerador, até usinas nucleares e usinas solares. Os métodos empregados variam de região para região, de acordo com os recursos disponíveis e o grau de desenvolvimento de cada país. Dentre os processos comerciais, podemos destacar
Usinas hidroelétricas. No Brasil e em vários outros países, devido ao enorme potencial de seus rios, as usinas hidroelétricas é o método mais prático e econômico de se produzir energia. Esse método consiste na construção de usinas hidroelétricas que, por meio de grandes barragens, aproveitam a energia da pressão da água para impulsionar suas turbinas, as quais se movimentam, produzindo energia mecânica. Esta energia, por sua vez, atuando em um ou mais geradores, produz energia elétrica. Usinas termoelétricas. Esse método consiste na transformação de energia térmica, calor, conseguida através da combustão de carvão ou petróleo, em energia mecânica. Existem dezenas de métodos, dentre os quais turbinas a gás ou a vapor, motor a explosão e máquinas a vapor. Essa energia mecânica é utilizada para movimentar geradores, que por sua vez produzem a energia elétrica. Usinas atômicas. Com a crise do petróleo em 1973, este combustível, que era considerado mais barata fonte de energia das usinas termoelétricas, passou a onerar cada vez mais os custos de produção das referidas usinas. Novas pesquisas foram sendo desenvolvidas em busca de outras soluções. Foram aceleradas o emprego da energia nuclear através de usinas atômicas para gerar eletricidade. O sistema que movimenta os geradores de eletricidade difere da termoelétrica somente no uso do combustível, urânio ao invés de petróleo. O urânio desprende uma grande quantidade de energia por meio de fissão nuclear, ou seja, através da divisão do núcleo do urânio em partes de massas comparáveis, emitindo nêutrons e liberando grande quantidade de energia. Só para se ter uma ideia, 1 kg de urânio enriquecido produz a mesma energia que a queima de 3 milhões de quilos de carvão ou 12 milhões de litros de óleo combustível. Em virtude de seu reduzido volume e alto teor energético desprendido pelo material nuclear, atualmente já existem motores impulsionados a energia atômica em submarinos, porta-aviões, veículos espaciais, etc. Usinas solares são resultado da consciência dos atuais governos e cientistas quanto à necessidade de conseguir novas e grandes fontes de energia. As usinas solares convertem a luz do sol em eletricidade. Comercialmente, já existem pequenos dispositivos que utilizam a energia do sol para sistemas residenciais e industriais, como coletor solar e sistemas integrados de aquecimento de água por energia solar. Para entendermos como o homem conseguiu dominar a eletricidade, devemos nos reportar à natureza da eletricidade. Apesar da utilização das energias elétricas ser uma característica do mundo atual, a observação dos fenômenos elétricos tem raiz na antiguidade. Foi o sábio grego Tales de Mileto o primeiro a observar estes fenômenos. Ele percebeu que ao esfregar um bastão de âmbar, um tipo de resina, nos pelos de certos animais e ao aproximá-los de corpos leves como pena, fios de palha, etc., acontecia um interessante fenômeno de atração e repulsão. A palavra grega para designar âmbar é eléktron, que por sua vez originou o termo eletricidade. Mas o que tem de significativo esta descoberta? Para descobrir o verdadeiro significado deste fenômeno, os cientistas lançaram-se em estudos mais aprofundados. Tanto é verdade que hoje a eletricidade é estudada à luz da teoria atômica. O primeiro passo foi dado a partir das experiências do sábio grego. Os cientistas descobriram a existência de cargas negativas e positivas que originaram o fenômeno da atração e repulsão dos corpos. Para explicá-los, a ciência admitiu a teoria da matéria, pois descobriu que estas cargas estão vinculadas à estrutura dos corpos materiais. Estudaremos algumas leis que seguem tais comportamentos. Isto será de grande importância na prática, pois é aí que estão baseados os princípios de funcionamento de todos os aparelhos elétricos e eletrônicos e, para tanto, será necessário conhecermos a matéria e sua constituição. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e pode ser percebido pelos nossos sentidos, tato, paladar, olfato, etc.
Dos diversos estados físicos em que a matéria se apresenta na natureza, nas formas mais simples temos os estados sólidos, líquidos e gasosos. Pedra, água, madeira, ar são alguns exemplos de matéria. Se para ilustrar a matéria pegássemos um pedaço de madeira, ao invés de uma árvore ou de um tronco da mesma, chamaríamos esse pedaço de madeira de corpo. Isso porque corpo é qualquer porção limitada da matéria. Da mesma forma, poderíamos dar outros exemplos de corpos, como pedregulho, corpos de pedra, uma gota d'água, etc. À medida que examinamos o universo que nos rodeia, verificamos que existem muitos tipos diferentes de matéria, pois sabemos que a água é diferente da madeira, que por sua vez é diferente da pedra, etc. Cada tipo de partículas de matéria chama-se substância. Consequentemente, existem também milhares de substâncias diferentes. Algumas substâncias são naturais, a água, o sal, a pedra, o petróleo, os metais em geral, etc. Enquanto outras são produzidas artificialmente, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, as tintas, as ligas metálicas, o vidro e assim por diante. O átomo. Sabemos que a água é uma substância, ou seja, um tipo particular de matéria. Vamos examinar uma experiência com uma gota d'água para compreender a sua constituição. Dividimos a gota ao meio. As duas metades resultantes ainda irão manter as propriedades que as caracterizam como água. Se dividirmos essas duas metades em 4 partes, novamente obteremos 4 partes de água, porém menores. Podemos continuar dividindo cada porção ao meio sucessivamente, e mesmo assim, as partes obtidas ainda conservarão as propriedades características da água. Porém, em um determinado momento dessa divisão, chegaremos a uma parte tão pequena que, se for dividida, perderá suas propriedades originais, isto é, não será mais reconhecida como água. Essa diminuta porção, que ainda tem as características de água, chama-se molécula. Experimentalmente, verificou-se que a água é composta por 3 partículas extremamente pequenas e intimamente ligadas, sendo que essas partículas recebem o nome de átomos. 2 dessas partículas são iguais, átomos de hidrogênio. A outra é um pouco maior, átomo de oxigênio. Em resumo, a molécula de água é constituída por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, quimicamente expressos pela fórmula H2O. Se, numa molécula de água, conseguirmos separar os 2 átomos de hidrogênio e o de oxigênio, essa substância deixaria de ser água e passaríamos a ter somente hidrogênio e oxigênio separados, substâncias que possuem características diferentes da água. Podemos resumir tudo o que foi dito até aqui sobre constituição da matéria com um diagrama a seguir. Diferentes espécies de matérias, substâncias, moléculas, átomos. Atualmente são conhecidas 103 tipos de átomos quimicamente diferentes, normalmente chamados elementos químicos. Veja a tabela periódica dos elementos químicos. Quando reunimos átomos iguais, isto é, átomos de um mesmo elemento químico, obtemos o que se chama de substâncias simples, por exemplo, gás, nitrogênio, oxigênio, etc. Quando reunimos átomos de diferentes elementos químicos, obtemos o que se chama substâncias compostas, água, sal, pedra, gasolina são alguns dos exemplos de substâncias compostas. Os átomos são partículas tão infinitamente pequenas que, para poder formar uma gota de água, seria necessário bilhões e mais bilhões de átomos de hidrogênio e oxigênio. O interesse por essas diminutas partículas remota à antiga Grécia, mas somente no começo do século passado é que chegou o modelo reconhecido por toda a comunidade cientista. Esse modelo foi concebido pelo físico dinamarquês Niels Bohr e por isso ficou conhecido por modelo atômico de Bohr. Por esse modelo, o átomo é constituído por 3 tipos fundamentais de partículas: os prótons, os elétrons e os nêutrons.
Contrariando o que se pensava na época sobre o átomo ser como uma bolinha maciça, esse modelo mostrou através de experiências que o átomo é praticamente oco, constituído de uma região central maciça denominada núcleo, onde existe dois tipos de partículas elementares, os prótons e os nêutrons, e uma região envolvendo o núcleo conhecida como eletrosfera. Na eletrosfera encontram-se os elétrons que giram em torno do núcleo, em diferentes órbitas. Os elétrons são tão ágeis que, durante cada segundo, o mesmo realiza umas 500 trilhões de voltas completas em torno do núcleo. Os prótons e os nêutrons são fortemente presos ao núcleo do átomo, formando poderosos campos nucleares. Ambos possuem a mesma massa, sendo muito mais pesado do que os elétrons, ou seja, a massa de cada um é aproximadamente 1870 vezes maior que a de um elétron. Os elétrons em movimento formam uma espécie de casca ou concha em volta do núcleo, limitando seu tamanho. O tamanho do átomo é de 10.000 vezes maior do que o seu núcleo. A título ilustrativo, imaginemos que a casca formada pelos elétrons sejam do tamanho do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O núcleo será do tamanho de uma laranja no centro do estádio. Isso dá uma ideia do vazio do átomo. O tamanho de um átomo típico está em torno de centésimo de milésimo de milímetro. Portanto, não é de se estranhar a necessidade de bilhões e bilhões de moléculas de água para se constituir uma pequena gota d'água, formando assim um corpo compacto que impede a penetração de outros corpos macroscópicos na região do espaço em que ele se encontra. Obrigado por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. No próximo vídeo, vamos aprender sobre eletricidade estática, vamos começar com as nossas experiências, vamos aprender as classificações dos condutores, natureza e sentido da corrente elétrica, força eletromotriz e diferença de potencial. Dá like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para espalharmos conhecimentos. Se inscrevam no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima.